Amém? Então, lições da genealogia de Jesus. Mateus 1, do 1 ao 16. Está assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos, que é as 12 tribos. E Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, que é a descendência Pérez. E Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab. E Aminadab gerou a Nasson. E Nasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Raabe, a Boaz. E a Boaz gerou de Ruth Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão. E Roboão gerou a Abias. E Abias a Asa. E a Asa gerou a Josafá. E a Josafá gerou a Jorão. E Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão. E Jotão gerou a Acás. E Acás gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés. E Manassés gerou a Amon. E Amon gerou Josias. E Josias gerou a Jeconias e aos seus irmãos da deportação da Babilônia. E depois da deportação da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. E Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou Abiúde. E Abiúde gerou a Eliaquim. E a Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Zadok, né? Gerou a Aquim. E Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou a Matã. E Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então vocês veem como a Bíblia é um livro maravilhoso, perfeito. Como nós vemos no culto passado sobre a cronologia, aqui nós vemos mais uma parte da cronologia, falando, né, de Abraão até Jesus Cristo, falando a descendência de cada um até chegar a Jesus Cristo. É um livro maravilhoso, contando a história da humanidade, a história do homem, até Jesus. E aqui vemos aqui, em parte, né, aqui a partir de Davi, começa a genealogia dos reis de Judá, até Jeconias. Jeconias gerou, né, a descendência de Jeconias gerou 3 reis, porque são 3 reis que os reis, um do Egito foi lá e tirou o rei e colocou o irmão. Depois o rei da Babilônia veio lá, tirou esse rei e colocou o tio. Tudo é parente, né, da descendência de Jeconias. E ali, a partir dali foram para a Babilônia, foram escravos da Babilônia. E tem uma promessa lá em Jeremias que nenhum descendente de Jeconias seria rei em Judá. E realmente não foi mesmo. Porque depois da volta da Babilônia não falou mais de genealogia, não entrou mais essa genealogia nos reis de Judá. Aí a genealogia de Jesus saiu fora do reinado e foi fora do rei até chegar em José. Interessante que a genealogia de Jesus foi até José. Aqui fala de José, esposo de Maria, a descendência, né, que vinha da tribo de Judá, que é a descendência que vinha de Davi, né? Se fala que é filho de Davi, né? Jesus não é filho de Davi. Tanto é que Jesus até questionou isso, né? Como eu sou filho de Davi? Se já Davi chamou, né, eu de Senhor, né? Lá nos Salmos, né? Não tem como. Mas a palavra fala que ele era filho de Davi porque ele vinha da descendência de Davi. E Deus se lembrou de sua promessa a Abraão. Através da descendência de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Por isso hoje nós estamos aqui. Hoje nós fazemos parte da nação de Abraão, a nação que vinha a ser abençoada através de Abraão. E Cristo não foi apenas um descendente de Abraão, ele foi descendente de Jacó, de Isaac, ele foi descendente de Noé, e foi, nós lemos, né, no culto passado,
a descendência de Noé vindo até Abraão, de Adão, né? Adão vindo até Abraão, a descendência. E se for ler lá em Lucas, no livro de Lucas, lá tem a descendência, lá fala dessa descendência de Adão até Jesus, toda a descendência. Lá é um pouco diferente, né? Eu preciso estudar sobre isso, o porquê que a descendência de Lucas é um pouco diferente, né? O início ali de José para trás é um pouco diferente, porque eu estive analisando por que isso, né? Se vocês forem estudar, vocês vão ver que é diferente, porque na verdade naquela época as pessoas costumavam ter 2 nomes, ou mudar o nome, né? Pedro mesmo, o nome dele não era Pedro. Então, vários discípulos de Jesus, Jesus mudou o nome deles. E era costume, os reis mudaram o nome das pessoas. Era costume. Então, talvez um motivo seria esse. Amém? E Deus ainda se lembra das suas promessas. E Ele é fiel para cumprir suas promessas. Olha o que fala lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro 3, 9. Você abrir, está no final da Bíblia. Volta um pouquinho de Apocalipse aí, você vai achar. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Amém? Pode ler? Está assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, e não querendo que alguns se percam, senão todos venham a arrepender-se. Então a palavra de Deus, né, a palavra do Senhor, está falando aqui que Deus não tarda, Ele não tarda as suas promessas. Interessante, se for analisar a história de Abraão, Deus prometeu para ele uma grande nação. Você já parou quantos anos levou de Abraão até vir a grande nação? Quando que iniciou a grande nação de Abraão, a verdadeira nação? A partir de Jesus Cristo, a partir da morte de Jesus Cristo, tem os povos salvos. Hoje nós fazemos parte. Nós vamos ver daqui a pouquinho, vamos ler um versículo que vocês vão ver que nós fazemos parte dessa descendência de Abraão. Nós somos filhos de Abraão, mas filhos na descendência, não filhos, né? Filhos de Deus, mas na descendência, sim. Por nós fizemos parte da promessa, que diz que podia olhar para as estrelas e contar as estrelas, que seria a descendência, o grão de areia, né? A quantidade de grão de areia que estivesse ali na praia, seria a descendência dele. E nós fazemos parte. E a promessa, às vezes você acha assim, que talvez Deus está demorando para atender a promessa que Ele tem na tua vida, mas Ele não está demorando. Deus não tardia. Talvez é o tempo de Deus, é o tempo de Deus. Porque tem um momento certo para Deus te dar aquilo que Ele vai te dar. Talvez você está pedindo algo que Deus sabe que aquele algo você tanto pede, talvez aquilo não vai fazer bem para você. E você tem que colocar diante de Deus, Deus, a tua vontade. E eu quero as tuas promessas, mas no tempo teu, não no tempo meu. Porque se nós for no nosso tempo, nós queremos para agora, certo? Se for para o meu tempo, eu quero agora, né? Mas não é o meu tempo. Deus tem a hora certinha de dar aquilo que Ele tem para cada um de vocês e para mim também. Muitas vezes Deus tem promessa para mim, fez promessa para mim que demorou anos para acontecer. E tem promessa que eu tenho certeza que Deus tem para mim, que eu tenho há 12 anos que Deus prometeu para mim. 12 anos. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Eu sei que vai acontecer. Que eu sei que é coisas que eu peço a Deus, que é da vontade dEle. Eu tenho certeza, porque a palavra diz que é. Amém? É salvação. Salvação. O meu maior clamor para Deus é a salvação minha, da família, dos familiares, salvação da igreja. Eu clamo por isso, a salvação de todos, que nenhuma alma venha se perder, nenhuma. Se não for por amor, que seja pela dor. Amém? Porque se não for por amor nem pela dor, a dor depois será muito maior, que a dor do inferno é eterna. Amém? Então eu clamo por isso, e Deus vai fazer a intercessão. Eu não canso de interceder. Amém? Glória a Deus. E Deus vai cumprir essa promessa. Hoje os cristãos, né, nós cristãos somos herdeiros, né, da promessa de Abraão, que está aqui em Gálatas 3:6. Acabei de falar agora, né? Gálatas capítulo 3, versículo 6. Aqui está falando, acabei de falar, que nós somos filhos de Abraão.
Gálatas 3, versículos 6 e 7. Está assim, ó. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Versículo 7. Sabei, pois, que os que são filhos da fé são filhos de Abraão. Então, você tem que ver o texto, né? E o contexto. E analisar, peraí, nós somos filhos de Deus, não de Abraão. Mas aqui está querendo dizer da promessa que Deus fez para Abraão, lá atrás, na descendência de Jesus. Da descendência dele, que seria enorme, seria muito grande. Mas a descendência é aqui, é nossa, até nós. Aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aqueles salvos. Certo? Isso aí. Isso realmente é o que está falando aqui. Filhos da descendência. Amém? Glória a Deus. Deus nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, né? Uma das promessas e a principal é o que? É a vida eterna para os fiéis. Deus, né, tem essa promessa para aqueles que são fiéis. Você é fiel? Precisamos ser fiel. Fiel a quê? Fiel a Deus, fiel a Jesus Cristo, fiel à palavra, tudo que vem a estar no livro sagrados, né? Principalmente fiel ao Senhor Jesus Cristo. Sermos a igreja fiel, não a igreja prostituta, a igreja que trai o Senhor Jesus Cristo, que Ele é o noivo e nós somos a noiva. E como noiva, nós temos que ser fiel ao nosso noivo. Amém? Glória a Deus. E Cristo, Ele governa a partir do trono de Davi. Um anjo disse a Maria que Deus daria o seu filho, Jesus, o trono de Davi, que está lá em Lucas, não vamos precisar abrir, lá em Lucas 1:32. Então a promessa foi por que Davi? Porque Davi foi o homem segundo o coração de Deus. É o único homem que descreve isso, que descreve que ele era o homem segundo o coração. Não tem outro. Mas por que Davi não pecava? Pecava demais. Davi pecou muito. Cometeu até assassinato, adultério, cometeu erros. Mas Davi, o arrependimento de Davi era o ponto dele chorar, se prostrar, ao ponto do reinado dele ali, ó, que está ao redor do castelo onde ele está lá, do palácio dele, ouvir o choro de Davi. E Davi, geralmente, eu não me lembro dele cometer o mesmo pecado. E nós cometemos muitas vezes o mesmo pecado. Cometemos. Na palavra eu não lembro. Não lembro que está escrito isso. Pode ser que ele cometeu, né? Quem não comete o mesmo pecado? Dá o deslize de cometer o mesmo pecado. Mas Davi, ele se arrependia. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que nos arrepender. E Jesus veio para estabelecer o trono de Davi, para ser rei, mas ser rei eterno, rei para sempre. E o reinado dele está aí nessa terra? Sabe que ele está aqui? O reinado de Jesus? Não está. Não está aqui. E hoje estamos sob o poder e a autoridade de Jesus, que está lá em Mateus 28. Mateus 28, versículo 18. Nós estamos sob a autoridade e poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mateus 28, 18. Está assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. A partir de quando aconteceu isso? Mateus 28 é o último capítulo de Mateus. Quando é que aconteceu isso? Após a morte de Jesus. Então Jesus teve que passar por aquela morte terrível para receber todo o poder, e foi lhe dado. Então, se você está debaixo da autoridade de Jesus Cristo, que tem todo o poder e reina, para que você vai temer algo ou outra coisa nessa terra?
Que a palavra diz que nós temos que temer somente a Deus, temer somente a Jesus, que é Deus, porque Deus, o Todo-Poderoso, entregou todo o poder ao Senhor Jesus. Você consegue entender isso? Porque muitas vezes as pessoas acham que Deus é um só. É três: é Pai, Filho e Espírito Santo, que são um. Não consegue entender o que acontece? São três, na verdade, mas é três que simbolizam um só. Porque, um exemplo, o dono de uma empresa muito rica, poderosa, uma empresa poderosa, aí esse dono tem um único filho, que é fiel, né? Fiel mesmo ao pai, que obedece. Aí o pai tem tanta confiança no filho, que ele fala assim: ó, filho, está nas suas mãos essa empresa, tudo tem que passar pelas suas mãos, eu vou ficar aqui, eu sou o dono da empresa, sou o dono de tudo, mas eu te entrego nas tuas mãos todo o poder dessa empresa aí. Todo mundo que precisar qualquer coisa comigo, é com você que eles vão resolver. Entendeu? E Deus fez a mesma coisa. Então Deus fez o quê? Entregou todo o poder para Jesus, para o nome de Jesus, inclusive. Então, se você fala qualquer coisa no mundo espiritual, se você ora, se você abençoa, qualquer coisa que você faça, se você não usar o nome de Jesus, nada acontece, porque você não usou aquele nome que tem todo o poder. Quando você fala para a pessoa: Deus te abençoe, e pronto, encerra ali. Beleza, ficou bonito, não ficou? Mas aconteceu alguma coisa? Não, porque você não usou o nome de Jesus. Amém. Por isso que eu falo muito, né? Eu falei muitas vezes isso, né? Quando você for, eu falo isso, tá? Eu vou dar lá os parabéns lá de aniversário, lá no grupo, né? Em qualquer lugar. Eu não deixo de falar o nome de Jesus por nada. Porque se eu não usar o nome de Jesus, por que eu estou fazendo nessa terra? Eu tenho que ser representante de Jesus na terra. Eu tenho que falar o nome de Jesus. Se eu não falar o nome de Jesus, nada acontece. Porque Ele tem todo o poder, e eu estou debaixo da autoridade dEle, e mais nenhum outro. Por mais pecador que eu seja, por mais que eu peque, eu preciso o quê? Arrepender e estar disposto a não pecar mais. Mas quem sou eu para não pecar mais? Mas eu preciso pedir a Deus: Deus, me ajude. E eu preciso estar conectado com Deus. Eu não posso afastar dos caminhos do Senhor. Essa pandemia, para mim, foi um terror. Porque eu não pude parar. Às vezes a igreja parava, mas eu não podia parar. Eu não parei. E reunia em casa, na grama lá, no gramado. Porque eu não podia parar, não posso parar. Porque se eu parar, eu esfrio. E se eu esfriar, eu peco mais. Então eu tenho que estar... Eu preciso ter atividade, eu preciso estar junto, eu preciso estar com a igreja, eu preciso estar orando, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso parar. Eu vejo pessoas que afastam da igreja. Como que faz? Será que elas são diferentes de mim? Será? As pessoas que afastam, ficam 1 mês, 2 meses, 3 meses fora da igreja e não peca? Ou melhor, continuam no mesmo estado que quando estava na igreja? Não sei te falar, mas eu não posso parar. Pode colocar atividade para mim. Preciso de oração, preciso de orar para alguém, ir em algum lugar. Manda para mim. Eu preciso para mim conseguir. Quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, quanto mais eu intercedo, mais eu conecto com Deus, menos eu peco. E é assim que tem que ser. Amém, igreja? Glória a Deus. Autoridade. Então você está debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E muitas pessoas retratam Jesus no presépio, Natal, ou pregado numa cruz, não é isso? Na Páscoa, mas nunca como Rei, como Todo-Poderoso, nunca. Você já reparou? Sempre ou ele está no presépio ou ele está pregado numa cruz. Só que Jesus, Ele não é mais criança, Ele cresceu. Ele não está na cruz, né? Ele foi sepultado. Ele também não está num sepulcro, porque Ele ressuscitou e Ele está vivo. Vou contar uma história para vocês, rápida. Então, uma membro da igreja aqui, Carol, minha esposa sabe muito bem, que ela que me contou. Uma membro a filha dela, criança, não sei qual a idade dela, deve ter uns 6 anos, 7 anos, mais ou menos. Na escola, a professora, por incrível que pareça, pediu para as crianças desenharem Jesus. Ó, interessante, na escola, maravilha, né? Glória a Deus por isso, né?
a professora. E todas as crianças desenharam lá. Aí a professora foi olhando. Tudo, desenhava a cruz e desenhava um hominho lá, pregado na cruz, né? Chegou na filha dessa moça, que é da igreja aqui. O que ela desenhou? Desenhou um rei. Desenhou um homem com a coroa na cabeça. Está vendo a diferença? Jesus é rei. Ele governa. Ele é todo poderoso. Ele está vivo. Nós temos que olhar para ele como um rei, não ele como morto. Porque quando ele estava morto, ele não fez nada. O máximo que ele fez é pedir para Deus perdoar. Perdoa os que não sabem o que fazem. Quando ele estava naquela cruz, a coisa que ele pôde fazer é perdoar aquele povo que estava matando ele. Mas hoje, agora, ele morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Amém? O reino de Cristo não é sobre esta terra. Deus prometeu que nenhum dos seus descendentes de Jeconias reinaria sobre Judá, que eu acabei de falar, o rei de Jeconias, aquele que foi praticamente o penúltimo rei, né? Depois teve três descendentes dele que foram reis, que na verdade foram trocando os reis ali até entrar na Babilônia. E depois dali não teve mais descendência dele para reinar. Aí o próximo seria quem? Da descendência de Jesus? Foi, né? Jesus, né? Da descendência, o próximo a reinar foi Jesus Cristo. E isso durou quanto tempo? 560 anos após o último rei da descendência de Davi. Amém? Glória a Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Raabe, todo mundo conhece, você fala da prostituta Raabe, que era uma prostituta de Jericó, que casou com Salmão. Ali quando o povo entrou, né, os hebreus entraram na terra prometida, eles tinham que guerrear, eles tinham que tomar aquela terra, em guerras. E aqui tinha uma cidade de Jericó, uma cidade muito forte, cheia de muralhas. E eles enviaram 3 espias para lá. Chegando lá, descobriram que tinha espias lá, eles iam matar esses espias. Essa prostituta, Raabe, protegeu os 3 espias, até que eles conseguiram sair da cidade. E prometeram para ela que salvaria ela no dia da guerra, porque eles iam invadir e iam matar todo mundo, e destruir aquele lugar. E prometeu para ela que eles... E ela pediu, então salva a minha e a minha família. Então tá bom, coloca lá uma fitinha vermelha lá na porta da tua casa, que todo mundo está sabendo, que onde tiver a fita vermelha, ninguém vai destruir. E destruíram a cidade, entraram lá e destruíram toda a cidade. E salvaram essa prostituta. E um deles, Salmão, nome dele, um dos 3 espias, casou com essa prostituta. E essa prostituta, Raabe, entrou na genealogia de Jesus. Está vendo que Deus não faz acepção de pessoas? Bem, tem outra também, a Ruth. Ruth foi uma gentia, né, lá da terra de Moabe, que veio, né, com a sua sogra, né, porque o marido dela tinha morrido, falecido, e eles vieram embora para a terra de Canaã. E ela é uma gentia, ela não era judia, né? Ela não era israelita. Chegando lá, ela conheceu, né, o Boaz. Boaz se casou com ela e teve um filho. E ali, essa gentia, Ruth, também entrou para a genealogia de Jesus. Né? Você vê que Deus não faz exceção de pessoas. Em matéria de salvação, né, falando da acepção de pessoas, lá em Atos, capítulo 10, versículo 34, vamos falar sobre isso, que Deus não faz acepção de pessoas. Atos, capítulo 10, versículo 34. Amém? Está assim: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação teme e faz o que é justo. Então neste momento Pedro, ele descobriu que Jesus queria que pregasse o evangelho aos gentios. Quem que eram os gentios? Aqueles que não eram judeus, que não eram da tribo, né, que pertenciam às 12 tribos. Esses são os gentios. Então, na mente deles,
Eles tinham que pregar somente para o judeu, né? Para o povoado ali, do lado das tribos, somente ali. De repente, Deus levantou Paulo para quê? Para Paulo pregar para os gentios, e Pedro também pregou para os gentios. E nesse momento aqui ele descobriu que Deus não faz exceção de pessoas, que eles tinham que pregar para toda a criatura, não somente para as 12 tribos. Amém? Por isso nós estamos aqui hoje. Glória a Deus por isso. Por isso nós, né, brasileiros, estamos na presença do Senhor. Glória a Deus. Conclusão. Porque Deus cumpriu sua promessa a Abraão e Cristo é exaltado como Rei. A salvação está disponível a todos que obedecem. Obedece como? Né? Como eu acabei de falar. Como que obedece? Está aqui uma sequência. Primeira coisa, crer no Evangelho, que está em Marcos 16:16. Não precisa abrir não. Segundo, arrepender-se dos seus pecados, que está lá em Atos 17:30. Terceiro, confessar a sua fé em Jesus Cristo. Veja bem, confessar a quem? A Deus? Sim, também. Mas o principal é confessar diante de homens a sua fé em Jesus Cristo. Não ser um crente 007. Aquele crente que ninguém sabe que é crente, ninguém sabe que crê no Senhor Jesus Cristo. Então você, perante homens, você não pode negar o Senhor Jesus. E as pessoas têm que saber que você é um crente em Jesus Cristo. As pessoas têm que saber disso. E você tem que dar o exemplo, você tem que ser luz, você tem que ser sal, dar sabor nessa terra, como cristão. Porque a palavra diz, que Jesus mesmo disse isso: se você me negar diante dos homens, eu também te negarei diante do Pai. Então nós não podemos jamais negar o Senhor e confessar a tua fé no Senhor Jesus Cristo, aonde você estiver. A primeira oportunidade que você estiver, declara: cristão, sou cristão, cristão verdadeiro, crê somente no Senhor Jesus Cristo, como o único Senhor e o único Salvador, como o único mediador. Somente a Ele, que é digno de toda honra, glória, louvor, adoração, poder, majestade. Amém? Glória a Deus. E por último, e ser batizados para o perdão dos pecados. Então vamos ler essa parte aqui, que ela é muito polêmica, essa parte. Atos 2:38, né, para encerrar. Atos 2:38, batismo nas águas, mas para perdão dos pecados. Aí eu falo uma coisa para você: criança tem pecado, criança até 7 anos de idade tem pecado, não tem pecado. E dos 7 aos 12, começa a entender. A partir de 12 anos, igreja, só Jesus na causa. Arrependimento é onde entra o batismo. Decisão própria da própria pessoa, se decidir pelo batismo. Isso uma criança de 10 anos quiser batizar, minha opinião, se ela quer, é a decisão dela. Você se entende que é pecado, que é certo, que é errado, que Jesus Cristo é Senhor, que morreu por você entende isso? Eu entendo, eu quero batizar. Amém, glória a Deus. Água, manda para a água, vamos batizar, minha opinião. Mas a igreja costuma batizar somente com 12 anos, a partir de 12 anos. Aí se 12 anos, sim, aí sim, até nós incentivamos ao batismo, não é? Então está assim, Atos 2:38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Tranquilo? Respondeu aqui o que eu falei? Batizado para perdão dos pecados. Se não tem pecado, não tem que batizar. Aí entra aquilo que aconteceu com Jesus. Jesus, no 7º dia, 8º dia, né? Ele foi o que? Consagrado. Nós consagramos as crianças, consagramos ao Senhor, entregamos a Ele. E aí nós criamos elas, ensinamos a elas os caminhos do Senhor, para que ela continue nos caminhos do Senhor, até que ela venha entender. E depois as pessoas que chegam, que se converte, que muda de vida, que vem para a igreja, que entende, aí recebe também, e aí aceita o batismo, decide batizar.
Então, se você não foi batizado ainda nas águas, nos procure. Se você estiver em condições de se batizar, nos procure para passar pelas águas, para receber poder do Espírito Santo. É maravilhoso esse momento do batismo nas águas. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, essa é as bênçãos, da genealogia de Jesus. Amém? As lições que nós recebemos da genealogia de Jesus. É bom conhecer a história do homem. Glória a Deus, amém? Convido a igreja a estar de pé. Amém. Glória a Deus, vamos refletir sobre nossas vidas, sobre aquilo que Deus tem para cada um de nós. O que Deus tem para você? Eu sei que Deus tem muitas promessas para a tua vida. Deus tem, eu tenho certeza que Ele tem promessas para você. Como está a sua obediência? Como está a tua comunhão com a igreja? A tua comunhão em oração, o seu jejum, a sua entrega, o seu desejo, o desejo que vem estar aliado com a vontade de Deus. Muitas vezes nós temos desejo, mas nós não sabemos qual é a vontade de Deus. Então nós temos que colocar diante de Deus a vontade dEle em primeiro lugar, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. É isso que nós queremos, a vontade do Senhor, porque o reino de Deus não é nessa terra. E quem reina nessa terra é Satanás, que a palavra diz que o mundo jaz do maligno. Então quem reina aqui é ele, Satanás. Embora ele não pode tocar na igreja do Senhor Jesus, ele não toca em nossas vidas, porque quem reina sobre nós é o Senhor Jesus, e nós vamos para a glória junto com o Senhor Jesus Cristo. Você crê que existe um reino maravilhoso, o reino de Deus, que é milhões e milhões e trilhões e infinitamente melhor que essa terra? Você crê que lá é o reino? É lá que nós vamos reinar com o Senhor. É pela fé, que você não tem que ver para crer. Não tem que ver para crer. E quanto for mais for lhe dado, mais será lhe cobrado. Que você venha viver pela fé e crendo na palavra, nas promessas de Deus que Ele tem para você e para mim. Porque a maior promessa que Deus tem para a igreja é a salvação, é a vida eterna. E é isso que eu quero. Eu quero coisas boas até, eu quero também. Eu quero prosperidade financeira, eu quero comer o melhor dessa terra, eu quero, que a palavra diz que se eu obedecer e quiser, eu comerei o melhor dessa terra. É uma promessa para mim também, eu quero também, mas em primeiro lugar, eu quero a salvação. Não importa se eu vou receber, se eu não vou receber, o que importa é a salvação eterna em Cristo Jesus. Pois precisamos entregar inteiramente ao Senhor Jesus, entregar em 100%. Você tomaria uma água com 99% pura água e 1% de esgoto? Não, você não tomaria. A mesma coisa, Deus quer 100% de você. Ele não quer 99% de você e 1% de pecado em você, não, é 100%. Por isso que a sua entrega tem que ter por inteiro a vontade de Deus. Glória a Deus. Oh Deus maravilhoso e poderoso, eis aqui a tua igreja, Senhor, eis aqui a tua noiva, Senhor Jesus. Vem sobre ela, vem com o teu poder sobre nós, vem com o teu fogo, vem com o teu fogo em purificação. Estamos preparados para entrar no teu reino, para receber as bênçãos, receber as promessas que tu tens para nós, Senhor, que nós queremos, Senhor, e muito estará contigo eternamente, Senhor. Nos livra, Senhor, do maligno, nos livra dos prazeres deste mundo, dos manjares deste mundo, nos livra, Senhor, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, ajude, Senhor,
Oh Deus maravilhoso, Deus o Todo-Poderoso, obrigado Senhor, obrigado Pai, obrigado por cada um que está aqui ouvindo a Tua Palavra, obrigado Senhor pela salvação que nos deste, Pai. Agradecemos Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus, amém, oh glória a Deus.